Vamos multiplicar 3 vezes 28, porque a cada um tem 3. Só que não foi só os 3. Nós tivemos também o vídeo, né? O audiovisual, que foram 4 categorias, se não me falha a memória. Não, foram 3 editais. Só um edital tinha 3 linhas de ação. Então nós tivemos aproximadamente 50, eu acho, pareceristas. 50 vezes 4. A tua pergunta, respondendo a tua pergunta, eu vou te ser sincero, o melhor dos mundos era isso, tá? Era a gente já começar a fazer, mas não dá para já começar a fazer. O trabalho no edital, a construção do edital, colocar o edital na rua, isso vai nos consumir muito tempo, alguns meses, e a gente não tem condições técnicas de, paralelamente a isso, fora as atividades normais, porque a Fundação não faz só a PNAD, a Fundação faz outro universo inteiro de trabalho, que os técnicos da Fundação são poucos para essa carga de trabalho. Então a gente trabalha de maneira organizada. O que a gente vai tentar fazer é voltar, por exemplo, às oitivas setoriais, que foram feitas na PNAD. Claro que nós vamos discutir com o pessoal de interesse, né, o pessoal que tem legitimidade para isso, que é o Conselho. Entendeu? A gente vai fazer uma discussão com o Conselho para operacionar melhor. Tudo aqui, eu sempre digo assim, nós não somos uma caixa fechada, nós não somos os donos da verdade. A gente está aqui para aprender. Nós estamos aqui sempre para andar para frente. Então, o que não deu certo, a gente corrige. O que deu certo, a gente dá um passinho para frente ainda. Nós não vamos alcançar jamais a certeza, porque nós somos seres humanos e a gente comete falhas. Nós temos limitações. Mas a nossa vontade de acertar, ela é sempre maior. Então, a gente vai discutir isso, essa possibilidade, por exemplo, da gente concluir as oitivas no início de janeiro. Seria o nosso objetivo. Tem ninguém aqui em janeiro? Tá? Não, mas assim, ou é janeiro... não vamos nem discutir isso. São opiniões que a gente vai discutir com o Conselho, e o Conselho vai dar... Eu estou dando exemplo. A gente também não pode pegar... Conselho em janeiro. Tudo bem, mas a gente não pode pegar isso aí e fazer também uma confusão. Eu tenho um exemplo porque eu fui educado em responder. Podia ficar calado e dizer assim, vamos usar o gerúndio. Estamos analisando. Eu tenho três perguntas. A primeira eu estou em dúvida. Ali quando coloca fomento cultural, tem 3 exemplos. A gente obrigatoriamente precisa pensar em 3 exemplos ou a gente pode juntar esse dinheiro todo em um único exemplo? A tua cabeça é teu guia. Tá? Aqui vocês têm liberdade criativa de fazer o que vocês entenderem. Tá. Nós aí é que vamos ver a viabilidade técnica disso. Tá. Eu queria saber se é possível. Então sim, é possível. É possível, tá? É aquilo que eu estou te dizendo. Você tem a liberdade criativa de fazer aquilo que você quer se manifestar. Tá? Nós, técnicos da Fundação, temos a determinação do presidente de não influenciar e não emitirmos a nossa opinião nisso. Tá? O que eu posso dizer para ti nós vamos depois verificar a possibilidade técnica de efetivamente, caso a tua proposta seja vencedora, tá? Da gente colocar isso na prática. Tá, perfeito. A segunda pergunta que eu tenho vão ser contratados outros técnicos para trabalhar? Porque a Fundação, ela sempre coloca que existe essa demanda, que não tem corpo suficiente e aí fica... demora muito para o processo ser concluído. E aí a minha pergunta vocês estão pretendendo contratar outras pessoas para dar conta do trabalho? Não, porque a gente não vai gastar, a gente vai gastar o mínimo que for possível para destinar o máximo que for possível de recursos para vocês. Tá? Okay. E a terceira e última pergunta essas oitivas que tu colocou agora, que são a partir das demandas das setoriais, é isso que tu falou? Não, eu não falei das demandas das setoriais. Eu falei que uma proposta que eu acho que foi utilizada na Paulo Gustavo, talvez, até porque agora nós vamos ter tempo, porque antes não se teve, tá? É utilizar as setoriais também como uma forma de oitiva. E aí a gente tem previsão para isso? Não, mas aí tu estás falando de uma coisa futura que eu não gostaria de falar disso, para não causar polêmica.
vamos nos restringir aqui, ó, ao par, as dúvidas do par aqui, tá? Mas Porque aqui aí... isso tudo é construção e par. Não, mas gente, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou o presidente da fundação, nós temos a presidente do conselho. Eu não posso tomar esse tipo de decisão sem conversar com o conselho. Então, é até uma falta de respeito minha dar uma opinião sobre um evento futuro que por lei tem que haver a participação do conselho. Vocês estão entendendo? Ela só pode, eu estou dizendo que ela pode fazer qualquer pergunta. Não, mas eu estou orientando ela. Eu acabei de dizer, gente, que nós vivemos uma democracia. Você pode se manifestar da forma que você desejar. Simplesmente o que eu estou dizendo é que eu aqui, neste momento, eu estou tirando dúvidas a respeito do par. Sim, É isso que eu estou falando. É uma dúvida. Pois é, mas não é uma dúvida com relação ao par. É uma manifestação do presidente da fundação sobre um evento futuro que não teve nem o critério de ouvir o conselho. Entendeu? Nós temos o conselho aqui. O conselho tem que ser ouvido, ele tem que ter participação nas decisões a respeito da PNAB. É a lei que me diz isso. Não, eu estou de acordo. Está entendendo? Então, quando você diz assim, ó, o conselho, quando você diz assim, ó, as oitivas do ano que vem vão ser feitas de tal forma assim, assado, eu vou dizer para ti assim, ó, eu não posso me manifestar sobre isso, porque eu não sei, eu estou pensando aqui, nessa, eu estou pensando no plano agora. Lá no futuro, e aí eu volto a dizer para ti, são propostas que tu podes ir no meu gabinete e eu vou te atender, e lá no futuro, quando a gente for preparar o par do ano que vem, as oitivas do ano que vem, a forma de ouvir a classe artística no ano que vem, nós vamos conversar com o conselho. Os conselhos são nós, eu sou conselheira, ela é conselheira, tem mais um monte de conselheira. Sim, mas nós não podemos, gente, assim, com todo respeito, eu não posso falar de um evento futuro se eu tenho um evento presente agora. Tá? E aí a minha resposta para ti, com toda a educação do mundo, eu vou dizer para ti assim, ó, infelizmente, eu não tenho como te responder isso. Talvez esteja rolando uma falha de comunicação, porque eu estou entendendo que, desculpa, inclusive, se eu não estou conseguindo me colocar direito, mas eu estou entendendo que essa oitiva, com escuta mais propositiva das setoriais, eu estou entendendo que é para a construção desse agora, não para o ano que vem. É isso que eu estou... Não, mas é que nós não estamos aqui com as setoriais, nós chamamos aqui a classe artística como um todo. Tá? As setoriais, eu como fundação, eu não posso interferir nas setoriais, entendeu? Ou organizar as setoriais. O que eu posso dizer para ti é o seguinte, as oitivas de hoje foi uma convocação, foi um convite da fundação para a classe artística como um todo, para ouvir a manifestação delas, para que elas possam se manifestar, para que a gente possa fazer o par desse ano. E o que eu sugeri, foi o seguinte, que o ano que vem, a gente, com mais tempo, a gente possa melhorar a participação. É isso que eu estou dizendo. Mas eu também não estou decidindo nada, tá? É apenas uma opinião. Eu acho que o que a Gaia está querendo sugerir, Lídio, é que o ano passado, as setoriais do Conselho, cada uma preparou e levantou as suas próprias demandas que nós apresentamos na oitiva na Câmara Municipal. Esse documento não foi respeitado na LPG. E o que a Gaia está sugerindo, mencionando, se, além dessas oitivas, haverá também a possibilidade de se incluir este documento, que, aliás, a Fundação já tem essa demanda, que foi apresentada no ano passado, se existe a possibilidade também de se adotar as sugestões das setoriais que foram consolidadas na oitiva do ano passado, em abril. É isso, né, Gaia? Está para o outro lado, para o outro lado. Ela quer falar aqui, o microfone. Opa! Eu queria voltar à pergunta da Elaine e até comentar sobre uma situação que aconteceu no estadual.
O custo operacional ali de até 5% em relação à custo ativa, né, entendimento periférico, claro que é um ótimo caminho fazer pela assistência social, já tem um levantamento, mas também é possível contratar uma empresa, né, para fazer a custo ativa, só que obviamente a gente está com um prazo super apertado para fazer os editais, então teria que entender um pouco esse cronograma, mas é uma possibilidade. E esses dados, quando vierem da assistência social, quando a gente implementou a política lá em Itajaí, por exemplo, a gente fez o conselho chancelar esses espaços, para ver se realmente eles tinham atividade cultural, né? Então, porque também a gente está falando do objeto, né, os quinais, que tem envolvimento com a cultura. Então, às vezes está na comunidade periférica, mas não tem esse reconhecimento cultural. Então, o conselho tem esse papel fundamental de poder reconhecer e chancelar isso. E um caminho também é, depois das oitivas, das escutas, fazer uma reunião final com o conselho. Depois de todo, para fazer esses encaminhamentos e as setoriais irem trabalhando paralelamente, é isso, levantando, para poder ver o que veio das propostas setoriais e o que veio da classe artística. E eu não sei como é que está a formação da comissão interna para os editais. Mas geralmente alguém indicado do conselho poderia também estar compondo para fazer essa articulação e esse diálogo fundação e conselho, que daí acho que funcionaria de uma forma melhor. Seria isso. Vamos tentar ser o mais conciso, porque a gente tem que partir para a segunda etapa. Bom, vou falar. Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou homem, alto, branco, enfim. Foi falado sobre valores, né? E tem um artigo 6 aqui na lei da PNAB, só para a gente entender toda a composição e saber depois dividir das prioridades para o par. Ele fala sobre os recursos, né? E fala que no artigo 6 da 14.399, no artigo 6, no parágrafo 4, fala: para receber os recursos de que trata essa lei, anualmente, os estados, municípios e distritos federal deverão comprovar a destinação para a cultura recursos orçamentários próprios em montantes não inferior à média dos valores consignados nos 3 exercícios anteriores, né, que a Prefeitura destinou. Eu queria saber quanto foi que a Prefeitura destinou nos 3 últimos anos para o setor cultural na cidade e quanto vai ser destinado para esse ano, na PNAB, a partir desse artigo 6º, parágrafo 4º. E uma pergunta também da amiga era se você já tem previsão de lançamento de edital ou prazo para isso. Em relação a essa pergunta, eu não possuo essa informação aqui para te dar, tá? Mas eu posso depois encaminhar para ti, porque são dados técnicos aqui e eu não vim para cá preparado para responder sobre os orçamentos, os gastos da Fundação nos 3 últimos anos, até porque eu entrei aqui faz 15 dias. Né? Eu sou presidente da Fundação faz 15 dias e ainda estou me familiarizando com todo o processo lá dentro. Mas não tem problema, tu podes comparecer lá no meu gabinete, eu te atendo e te respondo. É transparência, né? A gente não tem como negar as informações, esse tipo de informação, e eu fornecerei sem nenhum tipo de problema. A segunda pergunta que tu fez, qual foi? Você tem previsão de prazo para lançamento? Tá, é assim, nós não temos previsão de prazo, porque primeiro nós temos que constituir a comissão que vai elaborar, tá, os editais. Como isso é um processo novo, nós nos acostumamos com a Paulo Gustavo, e a Paulo Gustavo não teve o par, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o convite para o conselho indicar os membros antes da elaboração do par, tá? Que aí os membros serão convocados, nós vamos formalizar a comissão, tá? E aí a comissão organizadora vai também participar desse documento aqui que eu falei para vocês, tá? Isso não ocorreu, o par não ocorreu na Paulo Gustavo, e aí o que nós fizemos? Depois de garantir os recursos, depois que o recurso entrou na conta, nós constituímos a comissão organizadora dos editais. Só que dessa vez teve o par,
Então, automaticamente, nós temos que antecipar e criar a comissão antes. Para quê? Para que ela já ajude a elaborar o PAR. E aí, depois, já comece a confeccionar os editais. Os prazos eu não tenho como te dizer, porque isso tudo vai depender da comissão, do tempo de trabalho da comissão. Tem mais alguma dúvida com relação às explicações aqui, gente? Está todo mundo... As dúvidas foram solucionadas? Podemos passar para a última etapa, então, que é a oitiva. Só uma questão que eu achei importante. Nós temos a garantia plena de que Conselho, Plano e Fundo em Florianópolis estão vigentes? Por que estou fazendo essa pergunta? Porque nós temos um problema histórico da Lei do Fundo, que foi criada em 2010, e nós estamos em 2024, e esse fundo teve apenas 8 edições. Então, ou seja, ele não cumpre a lei regular, que é anualmente lançar um edital através do fundo. Se a gente for lembrar, o plano plurianual de Florianópolis não constou a rubrica do Fundo de Cultura. Né? Isso é documento legal, está lá. Né? Não consta. Apareceu agora na LDO por talvez um milagre da oração de vocês. Né? Então tem um dinheiro destinado lá. Mas no plano de 4 anos não aparecia. Então a gente tem aí um paradoxo, porque a PNAB ela fala de que o mecanismo do CPF ele tem que estar funcionando plenamente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o nosso plano municipal de cultura, as metas de longo prazo venceram em 2023. E o nosso plano, sabido de toda a classe cultural, não cumpriu 5% de todas as suas metas e ações que estão previstas naquele documento, que é incrível e que se ele tivesse na prática a gente teria uma cidade com índices culturais melhor do que Malta, na Europa. Né? Então, de fato, a gente não pode falar que nós temos um plano municipal de cultura atuante e vigente, nem um fundo de cultura, de fato, estruturado, apesar da gente ter as 3 leis colocadas, né? Como que fica isso em relação à estruturação da PNAB? Eu acho que tu já respondeu. Eu sou advogado e, assim, as leis estão em vigor. Então, nós temos um sistema de cultura. Elas estão em vigor, mas não são cumpridas. Bom, aí é uma discussão de mérito que eu não vou discutir nesse mérito, momento. é de mérito. Tem fundo? Veja, Cadê o fundo de 2024? a partir do momento, de 23, a partir do de momento 22. que eu não li nenhuma lei revogada. Eu não li nenhuma lei revogada. Tá? Nenhuma lei está revogada. As leis estão, tá? Elas estão valendo. Elas estão valendo. Eu não entrei no mérito, por favor. Tem cidades que não tem lei do fundo, tem cidades que não tem. Entendeu? Elas estão em Mas uma coisa é vigor. CLT, né? Veja, Uma coisa é CLT, mas veja, a exigência é que se tenha um sistema constituído com a lei do conselho, a lei do fundo e a lei do plano. Tá? A discussão, e eu concordo contigo, a tua reivindicação ela é perfeita, tá? Mas eu, na minha condição de dirigente e de advogado, eu digo para ti o seguinte: nós estamos cumprindo a lei, nós temos a legislação, entendeu? Agora, se ela está sendo utilizada, de uma forma errada ou não, as críticas, elas são sempre bem-vindas e elas devem ocorrer. Tá bom? Eu acho que valeria esse alerta do Conselho para o MINC, né? Inclusive de que podem ter outros municípios que vão apenas criar as leis para receber a PNAB Não, e de fato não realizar inclusive o MINC fornece modelos. Não, eu sei. Inclusive o MINC fornece modelos. Mas, Né? Não, beleza. Era só isso. Há mais alguma dúvida, gente? Podemos então partir. Sim, só uma questão de ordem e entender uma proposta que tu trouxe. Essas vão ser as últimas oitivas para isso. fazer ou tu está Olha só, isso é que eu não queria que ocorresse. Na condição de presidente, na condição aqui, ó, dos participantes, nós não emitimos opiniões futuras, tá? Eu estou perguntando em 2024, é só para saber se a gente bota as propostas nas setoriais aqui presentes agora, ou se a gente vai de novo. Veja, aí eu estou olha só, aí isso já está caindo na competência do Conselho, porque tu estás falando de setoriais. Se tu queres, aqui nesse exato momento, nós vamos receber
todas as propostas, seja tua, seja da setorial, seja do conselho, seja de quem for, nós vamos receber todas as propostas e nós não estamos olhando a origem Eu não dela. estou questionando, Tá? eu estou querendo entender, porque como tu que trouxe a história de preventivas, era só para entender. Entendeu? Se E foi um erro meu, que eu não deveria ter falado tudo nisso. bem, tudo bem. Tá? Mas aqui, ó, qualquer proposta, da onde quer que seja, nós iremos receber. Nós teremos ainda uma oitiva amanhã em Santo Antônio e uma oitiva em Monte Cristo, que eu não sei a data, mas Segunda-feira aqui. Pessoal, tá muita gente acompanhando online reclamando que tá cortando por causa da internet, pedindo para usar o microfone, então não deu. Segunda-feira que vem, tá? Segunda-feira que vem, no Monte Cristo, a gente, ao final aqui, nós vamos fornecer o local direitinho, tá bom? Tá com uma dúvida? É dúvida? Eu acho que a gente já pode começar, vamos então passar a dúvida para quem não precisa falar, mas depois a gente entra então nas propostas, mas eu preciso fazer o registro da presença da vereadora Helenira Vilela e seus assessores nessa noite. Muito obrigado, vereadora. Boa noite, eu sou Laura, do Povo Parentintim, também sou assessora da Mandata Bem Viver, né, junto com a vereadora Cíntia, e estou aqui hoje, nessa noite, tentando contribuir de alguma forma, representando as comunidades indígenas do município de Florianópolis. Dúvida eu tenho bastante, né? E, na verdade, não consegui formular uma pergunta, porque quando a gente está compreendendo e não compreende na sua totalidade o que está sendo explicado, é difícil até de formular uma pergunta. Né? E para nós indígenas, a gente demora um pouco, né, se apropriar, entender na sua plenitude, da forma como os não indígenas se organizam. Então, para mim, tudo isso é muito complexo, né? E demora um tempo, e esse tempo às vezes pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Pode ser bastante tempo para poder você entender isso. Mas eu já queria deixar aqui que, tipo, eu estou tentando acompanhar e tentando entender, e praticamente não consegui entender nada. Tem algumas coisas só ali que eu vou perguntando muito para a Adriana, pergunto para ela ali, né, para poder acompanhar e contribuir de alguma forma. Mas uma coisa que eu entendo muito bem é que nós indígenas, né, nós somos a cultura viva. Somos a cultura viva, nós somos fazedores de culturas, para além de ser fazedores de cultura, nós somos povos milenares desse país, né, e que temos muito a contribuir. Nós trazemos trazemos conhecimentos ancestrais, né, como eu sempre digo, de que pode, inclusive, salvar o planeta, né? A gente está num colapso climático justamente por conta do ser humano, que o ser humano acaba sendo negligente com as suas atitudes, e nós temos a sabedoria e o conhecimento de como manter esse planeta vivo, né? Não precisaria nem consultar o japonês que deu ali a reportagem no Fantástico sobre as cidades esponjas, sendo que a gente está aqui, né? Não precisa nem chamar eles para isso. Mas, enfim, desculpa eu ter entrado nisso, mas eu queria fazer uma pergunta sobre do porquê que... Estou me apropriando, tá, presidente? É presidente, né? Presidente, estou me apropriando, mas eu queria saber por que não foi feita uma oitiva na Casa de Passagem, né? Sendo que a única aldeia considerada aldeia urbana do município de Florianópolis. Hoje, né, nós consideramos, nós indígenas, que existem 2 comunidades indígenas no município de Florianópolis, que é a comunidade indígena acadêmica, né, que estão na Universidade Federal, e a Casa de Passagem. Né? Eu penso que seria muito importante estar ouvindo a comunidade indígena, né, fazendo uma oitiva dessa lá no Saco dos Limões, ali na Casa de Passagem do Goitachá. E a outra pergunta, né, é que, como a gente está se apropriando, me chamou muita atenção a questão de pontos de cultura, né, pelo meu entendimento, a comunidade estudantil indígena da UFSC é um ponto de cultura, e no meu entendimento, pelas todas as explicações ali que vocês colocaram, também a Casa de Passagem do Goitachá é um ponto de cultura também.
também. Eu queria ver como que se faz, né, para esses pontos serem reconhecidos, porque as nossas atividades culturais a gente faz. O fato da gente existir, a gente já está sendo a cultura viva. Mas é isso. Obrigada. Ser presidente faz a gente tomar determinadas medidas que, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não gostaria de tomar, tá? Mas a responsabilidade de não ter ido para lá é minha, e eu assumo essa responsabilidade. O Conselho pediu, tá? O Conselho pediu para que fosse feito, tá? Por dificuldades técnicas, tá? A gente não conseguiu fazer, tá? E também nós entendíamos o seguinte: qual era a nossa expectativa? A nossa expectativa é que nós fizéssemos a mesma coisa que foi feito na Paulo Gustavo, que é o quê? Um percentual para a cota indígena. E aí sim, o que nós faríamos de diferente que nós não fizemos no ano passado? Foi aquilo que eu disse para vocês. A gente está sempre tentando olhar para frente. O que nós faríamos? Nós iríamos e nós vamos até vocês para fazer as inscrições. Tá? Esse é o nosso compromisso. Isso foi aquilo que a gente não conseguiu fazer lá, porque lá muitos de vocês foram lá, utilizaram os técnicos da Fundação para fazer as inscrições. Qual era o nosso objetivo desta vez? Porque a gente entendeu que teve uma procura muito pequena, tá, da comunidade de vocês. Qual vai ser o nosso objetivo? É que no momento que o edital estiver pronto, a Fundação, dentro da facilidade de acesso, vai até essas comunidades. É a comunidade quilombola, é a comunidade indígena aqui da ilha. Tá? Para mostrar, para oferecer e para dizer, se vocês quiserem se inscrever, nós estamos aqui para fazer a inscrição para vocês. Então esse era o nosso objetivo. Agora a oitiva realmente, tá? A oitiva, o Conselho pediu, e aí eu tive que declinar por falta de capacidade técnica de fazer, tá? Essas oitivas lá. Mas nós estamos, dentro dos compromissos assumidos, lá na PNAB, lá na Paulo Gustavo, tá? Que nós entendemos que o número de inscritos, tanto quilombolas como indígenas, foi pequeno, é ir até essas comunidades e botar um computador lá, o que for que der para fazer, e ali o pessoal se inscreva, está aqui. Tá entendendo? Esse é o nosso objetivo. Ok? Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Lídia e demais aqui. Houve duas questões aqui, elas são de extrema importância, embora não tenham sido respondidas a contento. Eu queria frisar as duas. Uma é do Luiz, com relação e a outra de Elaine, né? Porque é isso que a gente precisa entender, e aí eu quero saber de vocês. A PNAB, ela é um recurso, mas ela pede que o município dê sua contrapartida. Essa contrapartida é o sistema funcionando, o CPF, né? Conselho, Plano, CPF, Fundo, né? E pede que tenha orçamento municipal sendo aplicado. Lídio, isso não está claro para a gente. Não está claro que o município vai contribuir para que isso aconteça. Então, assim, entendo, talvez você não tenha vindo preparado, mas a gente precisa saber disso. Né? Então, eu queria reforçar, porque eu não senti que elas foram respondidas, e acho que é importante, são duas perguntas importantes que têm tudo a ver com a PNAB. Não, as perguntas do orçamento, né? Da questão do orçamento aplicado na cultura por parte do município e da questão do CPF, né? Conselho, Plano e Fundo, funcionando. Você é advogado e muito esperto, né? Aí você diz, existem as leis. Eu não me acho muito esperto. Mas você se eu fosse esperto, não era o presidente da fundação. Eu tinha corrido. Mas assim, a gente sabe que a lei ela existe para ser cumprida. Isso é básico. Mesmo eu que sou ignorante
que é advogado de legislação, sei que a lei existe para ser cumprida. E aí ela não dá. Então, talvez isso possa nos prejudicar em recursos da PNAB no futuro, né? Pois é, mas aí nós vamos discutir o futuro. Veja, olha só, nós vamos discutir o futuro, gente. Eu Mas estou aqui, é por favor, futuro, eu respeito a opinião de todos vocês. Nós estamos pegando todas as opiniões. Detalhes técnicos da prefeitura eu já me prontifiquei a responder lá na fundação. Aqui eu não tenho nada, absolutamente nada como responder esses detalhes técnicos. Vou pedir licença para vocês agora. Estou, como presidente da fundação, oferecendo meu gabinete para elucidar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à fundação. Agora aqui a PNAB, eu faço a última pergunta. Alguém tem alguma dúvida com relação à PNAB? Podemos passar para a última etapa, que é a oitiva propriamente dita de vocês? Então vamos lá. Então agora vamos começar a chamar as pessoas e eu vou pedir para que venha até aqui ao púlpito, para que está sendo transmitido ali, as pessoas possam ver e ouvir a proposta de vocês, tá bom? Eu vou ficar aqui do lado, vou cronometrar, são 2 minutos para cada pessoa falar. Eu vou ficar aqui do lado avisando, quando faltar 30 segundos eu vou comunicar, tá bom? O primeiro inscrito aqui é o Moisés da Silva. Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Moisés Nascimento, sou negro, estou de casaco vermelho, camisa preta, short jeans, tênis preto. Bom, sou presidente da Frente Juventude Voz da Favela e a Frente Juventude já tem mais de 7 anos de existência dentro da nossa comunidade. Surgiu por conta das opressões policiais dentro do nosso território e temos frentes também na educação e social. Eu fico muito feliz de poder participar e deixar aqui um pouco do nosso pedido para que possa, de certa maneira, ter uma flexibilização no acesso à cultura. Eu acho interessante para ter incentivo dentro dos territórios da nossa comunidade, já que é muito difícil as demais políticas públicas dentro do nosso território. Dito isso, nossa comunidade tem um grupo Mitos que tem mais de 20 anos, né? É um baita de um grupo quilombola, que é a essência, que é a cultura e a resistência da nossa comunidade. E mesmo assim, uma dificuldade muito grande da regularização do grupo, né? Então, um grupo que já tem histórico de existência e quando precisa de fomento para aplicar é muito difícil. Então, eu gostaria de deixar um pedido, esse pedido para que tenha essa flexibilidade para que a gente possa ter acesso aos recursos para incentivo à cultura. Eu acho de extrema necessidade também na questão do rap, do funk, para todos os incentivos da nossa comunidade. Fico aqui minha contribuição, sou Moisés Nascimento da Silva, presidente da Frente Juventude Voz da Favela, e estou aqui com vocês para contribuir junto nessa. Obrigado. Pessoal, eu vou começar a contar o tempo para quem quiser se falar das suas características. Eu vou começar a contar só a partir disso, tá bom? Então, o próximo a ser chamado aqui é o Davi de Souza. Olá, boa noite, eu sou o Davi, tenho 1,70 m, eu acho, 70 e pouco. Então tá, 1,60, 60, sei lá. Eu não sei direito, tá, mas estou começando, sou novo em autodescrição, também estou aprendendo, peço desculpa pela ignorância. Tenho olho claro, cabelo crespo e pele escura, é isso aí. Bom, a minha proposta eu gostaria de defender para que se haja recursos, condições e ferramentas que facilite que o movimento hip hop, que é o Batalha do Edit, que é ali em
capoeiras ali na pracinha ali do Edith Gama 10, que é a escola, e as demais batalhas possam ter acessos, né? E aqui eu peço encarecidamente que o nosso nobre presidente da Franklin Cascais ajude nas legislações para que possa ter fomento nas batalhas, porque a gente enfrenta muita discriminação por parte da polícia, por parte do município, por parte daqueles que gerem a prefeitura. Então a gente tem uma discriminação e a gente não tem uma regulamentação municipal que possa fomentar nossas batalhas. As nossas batalhas estão acontecendo na clandestinidade. Eu acho isso muito errado. Eu acho que o município, e aqui na pessoa do nosso nobre presidente da prefeitura, deveria ter o dever de fomentar a cultura e o hip hop na nossa cidade. Por isso eu deixo esse projeto e que as batalhas possam ser mapeadas e possam ser reconhecidas, porque a Agenda 2030 da ONU, ela garante que as pessoas possam ter acesso à cidade. E eu não concordo que a cultura só fique nas comunidades. Eu acho que a Agenda 2030, quando ela fala em direito à cidade, é o morro poder descer para o asfalto e poder exercer sua cultura ali. Eu acho que nós temos os direitos como cidadãos brasileiros e como moradores de Florianópolis. O povo negro tem o direito de exercer a cultura na cidade de Florianópolis, seja onde for. Acho que o povo não tem que descer só para trabalhar e lavar roupa para aqueles que são os patrões dessa cidade. Acho que a gente também pode exercer a cultura no centro ou nos demais locais. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Próxima escrita é a Laura Parintiti. Desculpa. Eu já tinha falado antes, eu sou Laura, sou indígena, sou do povo Parintintim. Eu estou com um cocá azul, com pena vermelha no meio, e estou com roupa preta, tenho os cabelos lisos e médios, olhos castanhos, olhos puxados, e estou de tênis branco, calça jeans e brinco de pena. Eu estou aqui, né, para trazer proposta da comunidade indígena de Florianópolis a partir da minha vivência e a partir do que tenho conversado também com a minha base, né, com as comunidades indígenas e das dificuldades que nós indígenas temos assim, de acessar a estrutura do não indígena em qualquer coisa que seja, né? Então, a gente pensa que para fazer parte, né, desses editais de cultura, que é praticamente inexistente, né, a participação de nós indígenas nesses editais, não porque a gente não tenha interesse e porque não tenha demanda, mas é mais por uma questão de a gente não entender mesmo, né? E de não conseguir acessar. Então, uma das propostas é democratizar o acesso para indígenas participarem do processo de seleção dos projetos, né, através de editais específicos, fundamentados nos artigos da Constituição Brasileira 231, 232 e também da 8169, né? Inclusive, seria muito importante, friso aqui, ouvir a comunidade indígena de Florianópolis, né, para poder também formular os editais. Nós temos a direito à consulta prévia também, né, quando se vai pensar em políticas públicas para indígenas. Então, seria muito importante ouvir, né, a comunidade indígena para poder formular um edital que venha, de fato, contemplar os indígenas. A gente tem muita dificuldade em entender os editais. E também a gente tem a nossa cultura específica que é garantida nesses artigos, né? Que a gente tem a questão da oralidade. Tá? E também, para além de criar um edital específico, contratar indígenas, né?
que seja remunerado para assessorar tanto o órgão responsável pela aplicação do edital, como assessorar também as comunidades indígenas se inscreverem nos editais. E criar uma categoria, assim como já tem a categoria mestres dos saberes, né, criar uma categoria para indígena, para as populações indígenas, que seria guardião da sabedoria tradicional indígena. Por que guardiões da sabedoria tradicional? Porque essa nomenclatura que é usada em alguns editais que eu já vi, né, que é mestre, isso não é usado por nós, né, por nós indígenas, ele não está dentro da nossa cultura, né? Então, ela foge literalmente do que é a nossa cultura, do que é garantido por nós por lei. Né? Então, nós somos guardiões da sabedoria indígena. E a sabedoria indígena, geralmente, é aquela pessoa que sabe responder tudo sobre a sua comunidade, sobre o seu povo. E ela é reconhecida pela comunidade, não é comprovada também através de um como é que se fala? Que para você comprovar de um certificado, né? Também tem que ver, por isso que é importante o assessoramento de indígenas, né, e ouvir a comunidade indígena para formular um edital específico, porque se tem a categoria e não formula critérios específicos, os indígenas nunca vão conseguir acessar, e aí sempre vai estar lá nós, zero participação nos editais. É isso. Obrigado, desculpa se eu errar o nome, mas a letra está... É Sirene? Sirene Cândido. Acertei? Acertei? Com certeza. Isso. Tudo bem? Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelo encaracolado, tenho 1,78 m de charme e simpatia. Vocês tudo estão ligados? Até vocês acordarem. Pronto. Muito bem. Eu trouxe aqui a pauta da Feira da Economia Popular e Solidária. Lembrando que a economia, ela transversaliza com todos os setores, inclusive também com a cultura, tá? Como estratégia de desenvolvimento econômico, social e humano, que seja realizadas feiras em todas as regiões de Florianópolis, certo? Com os eventos de pequeno, médio e grande porte, que a gente possa vender aquilo que a gente faz em casa, os nossos trabalhos manuais. Eu sou uma feirante. E de preferência que a prefeitura não nos cobre. A prefeitura tem cobrado taxa para a gente participar das feiras aqui. Dito isso, eu quero falar duas coisas que eu achei extremamente importante hoje. Primeiro, agradecer aqui a presença da nossa indígena. Companheira, esses espaços de fala, muitas vezes não é nosso, não é para nós. Ocupá-lo também faz parte da resistência e é extremamente necessário. E outra coisa que eu não poderia deixar de dizer é de que eu ouvi durante boa parte o companheiro, diretor da fundação, dizendo o quão importante é o espaço democrático. Tens razão, nós quase o perdemos no dia 8 de janeiro. Então, ocupar esse espaço, trazer essa referência, dizer o quão importante é utilizar do espaço democrático e fazer com que essa democracia chegue a todos é de extremamente importância. Obrigada por isso. Obrigado, Sirene. Pode levar. A sexta escrita é Emanuele Weber. Esse eu também acertei o sobrenome, porque é alemão. Não fala assim, mas boa noite. Então, eu, conversando com os nossos colegas também de outros setoriais, e pensando naquilo que a gente trouxe antes, né, na dificuldade que foi na Paulo Gustavo de uma quantidade grande de iniciativas para um recurso pequeno, agora a gente tem um recurso bem maior, mas a gente ainda vai ter que pensar sobre isso. E aí a gente pensou em propor, eu tenho 3 propostas. A primeira proposta é para a meta de ações gerais na ação de fomento cultural, que é a que a maioria pergunta.
que o modelo do edital do Estado, que está passando por oitivas, está sendo discutido ainda, ele propõe focar 3 ou 4 modalidades gerais. Eles falam em apresentações culturais, eu estou sugerindo, vou pegar a ideia lá do Thiago, ações culturais ou produção, que daí engloba mais. A outra modalidade ser oficinas e ações de formação, e a outra festivais e mostras. E aí a minha sugestão, para não ocorrer o que aconteceu na... Itinerante, já que você pegou a ideia. Ações culturais itinerantes. Top, coloco também. E aí, na verdade eu não entendi, Thiago, mas depois a gente vê. Quando tu for falar, tu fala, né? Colocar uma quantidade mínima por... Aí eu não sei se é setorial ou segmento, mas eu coloquei aqui na minha proposta, entendendo que talvez possa ou não possa ter as oitivas com o Conselho, mas que então seja dialogado com o Conselho para ter essa quantidade mínima por áreas, para não ocorrer o mesmo problema. Então essa é a primeira proposta. A segunda proposta é nos pontos de cultura, em quase todas as outras cidades de Santa Catarina estão trabalhando com 25%, e aqui a gente tem uma quantidade bem grande de pontos de cultura já reconhecidos e outros que querem ser reconhecidos. Então a proposta é que seja 25% para se alinhar com o que está proposto, ao invés de 20%. E por fim, queria reforçar a Elídio e a equipe da Fundação que a gente entende a dificuldade de vocês de gestar tantos editais, projetos, enfim, a gente entende, a gente também já trabalhou em espaço assim. Por isso que a gente sugere que seja utilizado no custo operacional até 5%, que é o que não apenas para pagamento de pareceristas curadores, mas também sim contratar, já que a lei permite e entende isso, equipes de consultoria e assessoria que possam auxiliar na gestão porque a gente sabe que isso vai ser um problema lá. Então, eu acredito que os meus colegas concordariam comigo que a gente não se importaria, ou não todos, mas muitos, não se importaria se isso comesse 5%, desde que o edital fluísse bem, que é o que a gente nunca teve em anos aqui. E eu acredito muito na sua gestão. É isso, obrigada. Próximo inscrito é a Giane Martins. Deixa eu só abrir aqui meu caderno hoje. Ai, gente, fico muito nervosa, mas enfim. Me autodescrevendo, eu sou uma NBzona, uma nominada de 1,75 m. Hoje eu estou um pouco mais alta por causa dessa bota grande. Estou num look todo de preto, praticamente. Sou uma pessoa branca, de cabelos escuros, barba grande e óculos. Meu nome é Giane Martins Speckert, eu vim aqui representar a Efêmera House, que é um coletivo artístico multidisciplinar focado em arte drag, sediado há quase um ano no bairro do Itacorubi. Minha fala vem aqui para fazer uma defesa da questão da cultura LGBTQIAPN+. Eu gostaria de pedir que... Nossa, todo meu coração está batendo muito rápido, eu estou nervosa. Calma, amiga. Fala devagar. É que como a gente já está aqui... Quer um copo d'água? Quer um copo d'água? Não, é só respirar um pouco mais. Como a gente já está tarde, eu fico um pouco mais querendo ter pressa, mas é o seguinte, eu gostaria que as ações inclusivas, né, as ações afirmativas, não fossem tratadas como algo que é dado como um favor ou, enfim, como uma esmola, talvez, como se fosse a cultura geral e as ações que têm reserva de vagas ou indução. A questão é que muitas vezes se pensa a inclusão através de uma estratégia ou outra, mas a gente pode fazer uma e a outra. Então, quando a gente fala de cota, né, reserva de vaga ou indutor, a gente pode fazer os dois. Então, é aquela coisa de, tipo, como também a companheira falou de um edital específico para categorias indígenas, também a gente pode ter específico para culturas negras e para culturas LGBTs e etc. 30 segundos? Então, eu queria falar aqui que a cultura LGBT, por exemplo, a cultura drag e a cultura ballroom, que está efervescente nessa cidade, necessitando de fomento, a gente precisa também de reserva de vagas e indutor. A cultura drag entrega excelência
né, é uma arte multidisciplinar e é difícil encaixar ela em só teatro, só música, só, enfim, etc. E é uma cultura que existe há décadas e décadas e, quiçá, a gente pode debater até de séculos de existência sem reconhecimento estatal, sem fomento público, porque ela tem dificuldade de se estabelecer por perseguição e etc. Então, esse apelo é para que a gente possa, assim, ter aqui, ó, na última coluna, tudo que tem mais quantidade superior a 1, coloca a reserva de vagas, coloca o indutor, e é isso aí. E também tinha mais uma proposta, mas é o seguinte: publicidade também é acessibilidade. Se a gente tem ações fomentadas pela prefeitura, a prefeitura também pode ajudar na divulgação dessas ações. A gente precisa do público para fazer valer esse dinheiro. Então, é isso aí. Pau na máquina. Obrigado. Próximo inscrito é o Luiz. Bom, boa noite a todos os presentes. Eu sou um homem cis, alto, branco, de cabelo comprido, tá sempre amarrado assim. Hoje eu estou todo de preto. Eu vim aqui para fazer uma proposta na linha dos dois companheiros ali também do rap, da batalha do moca ali, do funk. Primeiro eu vou fazer uma inversão aqui, que a minha última proposta era para falar sobre a questão da ampliação das oitivas com as propostas setoriais. E queria fazer esse apelo, na verdade, para que seja considerado através do Conselho, que as setoriais apresentem uma proposta elaborada, também seja incorporado nessa mecânica aqui das oitivas. E também falo um amigo que citou, né, se os próximos anos vão acontecer, acho que a gente já pode fazer isso de forma independente e apresentar assim que for permitido que a gente apresente as nossas propostas, porque não é em 2 minutos que a gente consegue elaborar uma proposta aqui em cima, né? Eu acho que isso tem que ser feito estruturadamente. E as setoriais têm total capacidade de fazer isso, tendo em vista que são as pessoas que fazem cultura aqui na cidade, né? Então eu acho que nada mais justo do que as pessoas que estão engajadas no setor, que tragam propostas também para compor com essas, porque eu acho que ouvir a comunidade de forma ampla também é importante. Porque não só nas setoriais estão os fazedores de cultura, né? Mas lá também é um espaço legítimo para isso. Mas de qualquer maneira eu queria falar sobre a questão das batalhas de MC. Eu estou aqui pela setorial do hip hop e dos bailes funk, e também da cultura LGBTQIAPN+, que está na rua, falar de maneira ampla da cultura de rua, né? O Lídio comentou aqui que visitou 27 pontos de cultura. A Setorial de Cultura Hip Hop mapeou 15 batalhas que acontecem no município, a maioria delas com mais de 10 anos de acontecimento. Então é muito importante que haja um mapeamento do município para essas batalhas e que haja formação também, porque é uma comunidade que é muito carente de informação. Então é importante para que a gente possa participar dos editais, primeiro que a cidade reconheça esses movimentos e depois que haja um processo de formação, né, e capacitação para elaboração de projetos, inclusive da liberação dos espaços públicos, que a gente tem uma dificuldade tremenda de conseguir isso custa, não é fácil de fazer e a polícia está sempre expulsando a gente do espaço público porque a gente não tem uma burocracia dessa e o espaço de cultura é nosso, né? Então fica aí essas sugestões. Obrigado. Próximo inscrito, o 9º inscrito é o Alisson Medeiros. Bom, boa noite. Bom, como eu já fiz a minha descrição antes, eu vou falar um pouco mais, explicar quem eu sou. Eu sou natural de Criciúma, sou formado em Gestão Cultural no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Tenho um curso de extensão em Administração Pública da Cultura pela Universidade do Rio Grande do Sul e resido em Florianópolis há um pouco mais de 2 anos. Então, vindo um pouco dessa questão ampla da gestão cultural, entendendo que muita demanda de todos os setores é de meio de produção, né? Quero trazer talvez sugestões que não sejam viáveis para esse edital ou para essa colocação, mas que já esteja registrado desde já, né?
que a gente possa prever nesses 5% de operação também uma base móvel para poder chegar na casa de passagem, né? Já que a gente não tem condições técnicas para hoje, que a gente possa abrir um canal para desenvolver proposições técnicas, porque senão nunca teremos proposições, capacidade técnica de uma audição mais apurada. A segunda proposta que quero colocar também, que talvez também não caiba hoje nesse próximo edital, mas devido a essa demanda de meio de produção, já que a gente não consegue ter uma concha acústica em cada distrito da cidade ou cada bairro, que a gente possa talvez abrir uma licitação, assim como para operar uma unidade móvel, né, para que mesmo sem o edital, o artista tenha a possibilidade de apresentar seu trabalho com qualidade, passar seu chapéu, seu pix, né, e que a comunidade tenha uma capacidade de se encontrar com qualidade no seu fazer cultural, de forma a passar gradativamente nos bairros ou nos distritos, porque tem muitos acontecimentos com demandas para acontecer nos distritos, né? Muitos encontros. Então, essa é uma sugestão para que dentro dessas classificações seja colocado algum tipo dessas atividades. É para colaborar. Eu sei que tem muitas demandas de outros setores e é importante a gente ver as demandas que congruem, para a gente não ficar na dependência só da máquina pública e criar nossa autonomia de fazer. A próxima escrita é Elaine Salles. Tem certeza? 2 minutos, Elaine. Bom, vamos lá. Sou Elaine Salas. Fomento cultural. 1. Circulação de produções artísticas da cidade nas mais diversas linguagens artísticas. 2. Edital de ocupação e programação cultural nos 14 equipamentos do município para grupos da cidade. 3. Edital de agentes culturais municipais junto aos projetos Bairro Educador para a estruturação e capilarização da cultura na cidade, com bolsa para os agentes culturais. 4. Editais de cultura LGBTQIAP+, para fomento de projetos com temática específica. Subsídios e manutenções de espaço e organizações culturais. 1. Manutenção permanente dos equipamentos culturais do município, resgate do espaço Casarão de Pilotos Aeropostalho. 2. Estruturação de praças e parques em todas as macro-regiões da cidade, como espaços de cultura a céu aberto. 3. Editais de manutenção de espaços independentes de cultura, imprescindível para a disseminação da produção cultural na cidade. 4. Editais de repertório para os blocos afro da cidade de Florianópolis circularem pelas macro-regiões do município. Obras, reformas e aquisição de bens culturais. 1. Estruturação de todos os equipamentos culturais do município com acessibilidade para PCDs e baixa mobilidade. Rampas, elevadores, pisos táteis, etc. Contratação de mão de obra técnica para todos os espaços culturais da cidade e fomento dos trabalhadores das áreas técnicas. 3. Salvaguardar o patrimônio material da cidade. Acervo Zininho, Acervo Gentil do Orocongo, Acervo Val da Costa, Acervo Negatide, Acervo Peninha, Acervo Franklin Cascais, Acervo Neide Maria Rosa, etc. 4. Reforma e abertura do Museu de Cultura Negra da cidade de Florianópolis, no prédio da Escola Antonieta de Barros, no Baixo Centro. Ponto de cultura, fomento a projetos de pontos e pontões. 1. Edital de manutenção dos pontos e pontões de cultura. 2. Edital de circulação das atividades artísticas dos pontos de cultura. 3. Viabilizar as associações de moradores do maciço e demais comunidades periféricas como pontos de cultura municipais e subsidiá-los como espaços de formação cultural. Era isso. A 11ª escrita é a A Carmen prefeitura, na verdade, tem que justificar onde ele foi parar, porque já existia. É lei. Qual é a próxima?
Meu nome é Carmen Melo, eu sou artista plástica autônoma e venho aqui trazer algumas proposições. Ah, sim. Primeiro ponto, audiovisual, digamos, vídeos, shows em Florianópolis, 80% dos artistas para festivais que sejam do município de Florianópolis. Segundo ponto, nós defendemos os subsídios dos espaços culturais, para isso, com novo credenciamento sem a necessidade do uso do CNPJ. A descentralização dos produtos e serviços para todos os cantos da ilha e bairros, os mais populosos e o continente. Que os editais de premiação de todas as áreas que não sejam só para a cultura popular, e sim abranger todas. O que seria mais? E no tocante à questão dos espaços culturais, a ampliação para exposições das praças e espaços abertos, para que abrangesse toda a comunidade e toda a sociedade. E os artistas que são autônomos, como eu, como tem muitos, inclusive as aldeias indígenas, a Casa de Passagem, onde os artistas estão inseridos, que exista um credenciamento e eles estejam contemplados nos editais para que esses professores, artistas, eles possam ser contemplados em editais para ministrar cursos e oficinas em seus ateliês ou nesses espaços onde as comunidades LGBTs e indígenas estejam inseridos. Seria isso. O 12º inscrito é Gaia Cousa. Eu sou Gaia, sou uma mulher cis branca, 1,74 de altura, gorda, estou aqui usando uma blusa amarela, gola alta. A minha fala, ela é uma proposta, mas ela vem em formato de crítica, porque a gente entende que a crítica ela é construtiva. A gente precisa lembrar dos nossos últimos editais para conseguir construir cada vez melhores editais. Então, eu não ia falar sobre isso, mas quando a gente abre o exemplo, e aí o exemplo é realização de festival de cultura popular, publicação de edital de premiação de mestres da cultura popular. Então, é quase todo um exemplo pensado já, direcionado para a cultura popular. E no ano passado, a gente enfrentou o que eu considero muito grave, várias setoriais, várias áreas da cultura foram desrespeitadas. A gente teve, por exemplo, dois projetos para teatro, 2 projetos para dança, 2 projetos para cultura LGBTQIA+, 2 projetos para cultura negra. E a cultura popular, ela foi muito mais consagrada do que todas as outras áreas. Então, a minha fala, ela vai exatamente nesse sentido da gente lembrar o que aconteceu para que a gente não permita que aconteça de novo. A gente, inclusive, ia entrar com processo no Ministério Público para denunciar, porque a gente foi... são muitos artistas nessa cidade para a gente ver que uma área foi muito beneficiada e todas as outras nem tanto. Então, isso foi colocado dentro do Conselho, isso é uma demanda das demais setoriais e eu gostaria que elas fossem levadas em consideração, independente do modelo que a gente decida seguir. Outra coisa também é, a PNAB, ela não exige que venha um edital para o audiovisual e um edital para as demais áreas. Então, não vejo a necessidade de que o audiovisual seja... usando os exemplos, mas para que a gente veja, a partir dos exemplos já colocados, não vejo a necessidade de ter 30 projetos para o audiovisual e as demais áreas que se dividam entre si.
Para concluir, então, é isso que eu queria colocar. Eu acho que a gente pode juntar todas os 3 pontos em um só e que, independente do que seja feito, todas as áreas sejam igualmente beneficiadas para que não ocorra o que aconteceu no ano passado. Décima terceira escrita, Adriana Rosa. Boa noite, meu nome é Adriana Rosa, sou ex-conselheira da Cultura Popular, sou uma mulher branca, cabelo castanho, médio, estou com um casaco azul, uma blusa de lã verde e tenho 1,68 m. Bom, eu acho que a Gaia tem todo o direito de falar sobre o último edital, mas acho também que isso deveria ser pertinente, deveria ser debatido no próprio Conselho de Cultura. Acho muito importante, porque tem muitas reflexões, não quero entrar aqui em pormenores, mas tem muitas reflexões de que o que é cultura popular, nós temos teatro, música, dança, incluídos na cultura popular. Então, isso é bastante complexo e peço que o Conselho possa fazer esse debate junto, né? Cara colega de conselho. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, tá? Rapidamente, sobre ação geral. Acho super importante, nos falta um mapeamento cultural de Florianópolis. Eu concordo com os nossos colegas quando dizem que se possa utilizar esses 5%, né, para poder fazer esse mapeamento. A nossa plataforma também não é uma das mais fáceis, então também se pense na complexidade dos integrantes de cultura na hora da inscrição. A estratégia de acessibilidade para as inscrições orais, e especialmente para atender indígenas, quilombolas, mestres de cultura, da cultura popular, de todas as culturas que tiverem dificuldade. Sobre o fomento à cultura, uma sugestão seria festivais. Florianópolis já foi, na sua época, a áurea de fundação de cultura, nós tínhamos muitos festivais. E os festivais, eles chegavam a todos, aos artistas e à comunidade. Então, eu sugiro festivais em todos os segmentos. Festival de teatro, festival de música, cultura popular, cultura indígena, cultura afro, festival hip hop, enfim. Que a gente possa distribuir esses festivais ao longo do ano. Dessa maneira, nós podemos chegar aos gestores culturais, porque vão ter que criar esses festivais. Quem vai estar se apresentando? A ideia é ter cachê, então também chegaria a eles. A população recebe os festivais, né, todos os segmentos, e os mestres poderiam ter oficinas nesses festivais. Então seria uma forma de abranger e não se resumir. Hoje nós quase não temos festival em Florianópolis. Então você atende a população e de uma outra forma também, que esses festivais possam ir norte, sul, leste, oeste e continente. E possam ser, sei lá, a cada 2 meses ou a cada mês. Dessa forma, a gente não resume como o que nós temos hoje de programação para um dia. Às vezes, nós temos uma grande programação, né, de cultura, não vou citar aqui, mas todos sabem que acontece um dia, acontece 2 dias, quando a gente pode ter eventos durante o ano inteiro. Bom, está acabando o meu tempo. Rapidamente, fomento à cultura é um produto, o produto cultural poder ir às feiras de artesanato, isso é que se pede muito, poder juntar o que nós temos de produto cultural, então, essa entrega do produto cultural, que possa também contemplar as feiras em todos, norte, sul, leste, oeste e continente. Assim você pode ter um espetáculo de dança na Feira da Lagoa, um espetáculo de teatro na Feira de Canasvieiras. Acho que poder fazer essa ponte, e nós temos 2 aqui na cidade, também seria interessante. Mas, rapidamente, para completar, ação para a criação de oficinas da área do carnaval, tenho que puxar para o meu lado, eu sou da oficina crítica do carnaval, então a criação de oficinas para a formação na área do carnaval, e especialmente nos bairros de periferia que já contemplam as escolas de samba. Né? As escolas de samba oferecem um grande espetáculo, mas pouco recebem e tem uma comunidade de periferia muitos problemas, especialmente para receber cultura. E, por último, a reforma e manutenção do Complexo Nego Querido, que é um grande complexo, foi criado como um equipamento cultural, mas até hoje ele não foi reconhecido pela Prefeitura como um equipamento cultural. Então fica aqui a questão da reforma e manutenção e sua inclusão enquanto um espaço cultural muito importante para a cidade. Obrigada. A folha sempre levada em consideração.
O último inscrito da noite é o Charles Augusto. Boa noite a todas as pessoas resistentes. Meu nome é Charles Augusto, eu sou mestiço, 1,72 m, cabelos longos, encaracolados, barba, de marrom, moletom marrom e calça jeans preta. Isso me leva a uma outra reflexão sobre os 5%. Eu imagino que ele já está começando a ficar curto, né? Uma sugestão é a prefeitura complementar, né, a aplicação. A acessibilidade, ela se dá não só no intérprete de Libras, mas na formatação do edital. Então, eu gostaria de sugerir um edital em Libras, então, ter um vídeo gravado com um tradutor, exemplificando o edital todo em Libras, e também que os cegos possam acessar. Além disso, que se possa fazer inscrições em vídeo, caso comprovada a necessidade. Por exemplo, nossos colegas indígenas, caso tenham dificuldade em formatar escrita, possam fazer em vídeo, assim como a comunidade surda, que tem muitos artistas surdos em Floripa e não conseguem acessar o edital, porque o português não é a língua deles. A língua deles, né, dessas pessoas, é a Libras. Então, assim, que as pessoas possam se inscrever, até mesmo grandes mestres da cultura popular, que porventura não conseguem acessar, possam se inscrever por vídeo, né? Então, que possa ter essa opção de acessibilidade na inscrição de projetos, não só posterior. Aqui foi falado, vamos pensar agora e não no futuro, mas a PNAB, ela é quinquenal. Então, ela é um pensamento de futuro, ela é um planejamento. Eu falo isso porque me sinto contemplado pela fala das pessoas que vieram aqui à frente, e acho que é importante a gente pensar em editais como o Elaine trouxe, como editais piloto, editais para a gente experimentar o que funciona ou não na cidade. Nós temos a Conselheira Estadual Chida, que vem lá de Itajaí, que tem vários exemplos que funcionam muito bem, arte nos bairros, meu primeiro livro, edital de eventos comunitários, edital de intercâmbio, dá até uma inveja deles, né? Edital de compra de espetáculo, né? Então, assim, a gente não precisa copiar exatamente, mas se inspirar e poder provocar editais. E por fim, vídeo. Eu quero propor às pessoas presentes e às pessoas que nos assistem, deve ter umas 9, 10 pessoas ali assistindo, espero, que a gente forme uma comissão e vá lá pegar as respostas que não tivemos hoje no seu gabinete, lá na sua sala. Principalmente com relação à contrapartida orçamentária da Prefeitura em relação ao GAPNAB e a questão de CPF que ela aí trouxe, né? Essas questões que não foram respondidas. Então, fica aqui minha sugestão da gente ir lá no gabinete, né? Já que não tivemos resposta hoje. Muito obrigado, Eduardo, pela paciência. Concluindo aqui a fase de falas, de escuta, a gente vai para a fase final, que são as fases das considerações finais. Eu quero chamar a vereadora Elenira para fazer as considerações finais, se puder ser breve. Boa noite a todos e a todas. Eu sou uma mulher de 48 anos, de cabelos castanhos com muitos cabelos brancos, tenho 1,76 m, estou de óculos de aros de metal, um casaco vermelho, um tênis vermelho e uma kefia palestina. Eu, na verdade, queria falar basicamente 3 coisas. Primeiro, parabenizar o Ministério da Cultura, o presidente Lula, Margarete Menezes, e a iniciativa de existir uma política nacional de médio prazo para o nosso país. Queria parabenizar a presença do Conselho de Cultura, a organização da Franklin Cascade fazer as oitivas que estão na diretriz do Ministério. Queria só enfatizar 2 coisas que eu acho que são importantes, né? A primeira é que as propostas de vocês, já foi dito aqui, mas eu queria só enfatizar mesmo,
podem continuar sendo entregues pelo formulário. Então, se as pessoas, a partir dessa oitiva, pensarem coisas, construírem ideias, e isso pode talvez não resolver, mas encaminhar um pouco a demanda dos setoriais. Vocês podem conversar, vai ficar aberto até o dia 21, que é a última oitiva, então tentar se articular, eu acho que é uma forma. Também enfatizar o que a Jana e a Adriana falaram, né, sobre a questão da importância de que você pode fazer os festivais, e aí pode ser multilinguagem, Adriana, inclusive, né, que é uma forma de a gente contemplar mais e a gente poder, por exemplo, ter uma certa facilidade em contemplar, inclusive, a acessibilidade, a inclusão, as cotas de negros, de periféricos, porque você faz o festival e aí você não precisa fazer um evento específico para acessibilidade, que pode, inclusive, cumprir o papel contrário, né, que é acabar separando. Então, você pode incluir nos festivais ou em coisas desse tipo. No mais, agradecer a presença de todos, dizer que eu venho mais ouvir do que falar, porque eu quero realmente entender o máximo possível como está funcionando, e dar parabéns aos servidores e servidoras da Fundação, que estão aqui sem receber hora extra, trabalhando por compromisso, e agradecer a presença de todos e convidar, inclusive, quem está nos ouvindo, para também contribuir via o formulário, porque também não são somente artistas ou somente pessoas, produtores ou da área diretamente cultural que podem contribuir, a população em geral tem esse direito, então façamos isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Agora eu quero chamar para as conclusões finais a nossa presidente, Ana Carmen, presidente do Conselho. Bom, peço desculpas por estar sentada assim, para mim realmente, o tempo que eu estou sentada, meu joelho está gritando. Bom, primeiro eu quero dizer que eu adorei a participação. Achei que em todas as oitivas, eu estive pessoalmente na oitiva do Rio Vermelho e acompanhei as outras oitivas pela TV Cascais. Eu achei que essa foi a oitiva com mais proposições. Gostei das proposições, acho que o Conselho pode encampar quase todas elas, se não todas. Acho que a possibilidade de nós estarmos fazendo colocações de propostas até o dia 21 pelo formulário é uma boa oportunidade. E amanhã, quem puder, por favor, compareça a Santo Antônio. Nós ainda temos duas oitivas, a de amanhã e a de segunda em Monte Cristo. Divulguem. Sim, Mateus, tem. Atlântico. No Jardim Atlântico. Não vai ser mais no Monte Cristo? Não. Vai ser no Jardim Atlântico? É a Escola do Sul. Pois é. Essas informações que chegam pela metade são complicadas porque a gente divulga alguma coisa e, na realidade, o que a gente está divulgando já mudou, né? Então, convoquem. Presidente, eu disse que eu ia informar o local agora no final. Sim, é verdade. Nós temos que convocar as pessoas para segunda-feira e para amanhã, para que a gente possa efetivamente ter uma boa participação também em Santo Antônio. Santo Antônio não estava previsto, foi uma demanda do setor cultural de Santo Antônio. Nós apresentamos 39, um abaixo-assinado com 39 nomes para realizar a oitiva em Santo Antônio. E eu ainda fiquei com 2 folhas de 22 nomes lá, porque quando chegaram eu já tinha enviado o ofício para a Fundação. Então, na realidade, nós tivemos 51 nomes demandando a oitiva de Santo Antônio amanhã. Bom, eu coloco o Conselho à disposição, se a gente puder ajudar em alguma coisa, algum segmento que esteja aqui que não faça parte das setoriais. Eu não falo pelas setoriais do Conselho, mas eu tenho certeza que também todas as setoriais estão à disposição para tirar alguma dúvida, apoiar alguma proposição, enfim, para participar e ajudar no que for possível. Obrigada e boa noite.
de utilidade pública agora, né? Nós vamos efetivamente fazer a oitiva que faríamos no bairro Monte Cristo, mas que foi transferido por motivos de mau tempo, tá? E aí por fechamento de agenda nós não conseguimos fazer no mesmo local. E aí procurando um local no continente, tá? Nós conversamos com o professor Marco Caneta e ele nos forneceu o Instituto Liberdade, onde atua também a Escola do Olodum Sul. Então vai ser feito lá, tá? A oitiva que seria realizada no bairro Monte Cristo, ela vai ser realizada na rua Gualberto Sena 400, ao lado da UPA do Jardim Atlântico, em Florianópolis. Tá? É onde se situa também o Instituto Liberdade e a Escola do Olodum, tá? A partir das 19 horas de segunda-feira. Todos estão convidados. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que, eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que defende a democracia. Eu acho que essa atuação, ouvir a comunidade, ouvir a parte interessada é sempre bom. Claro que quem está do lado de cá do balcão, como administrador público, às vezes ouve coisas que efetivamente não gosta, mas é da democracia, a gente tem que entender. Um lado que está do outro lado do balcão, ele tem que sim instigar, tem que criticar, tem que apresentar também soluções. Nós temos uma participação aqui, graças a Deus vivemos numa democracia, onde todas as pessoas têm o direito de se manifestar, e que bom que seja assim, e enquanto eu for presidente vai ser sempre assim. Volto a dizer a todos vocês, o meu gabinete está aberto para receber críticas, receber elogios também, tá? Mas receber mais críticas, porque a gente sabe que a gente tem muita coisa que fazer, e eu estou lá para isso, para trabalhar, gente. Eu não podia encerrar, tá, a nossa oitiva de hoje sem agradecer a pessoas que eu brinco ali, que já fazem parte da minha família, porque a gente briga, né, e a gente se gosta. Então, são pessoas que eu guardo com muito carinho, são profissionais extremamente competentes, são profissionais que amam aquilo que fazem, que dão um suporte. Sem eles a gente não teria condições de fazer essa oitiva, porque são pessoas que estão fazendo por amor ao trabalho que eles têm junto à Fundação. Tá? Todos aqui estão fora do seu horário de trabalho, trabalhando gratuitamente por amor a esse projeto que eles encamparam como o deles, e que eles têm a perfeição de trabalhar e a persecução de alcançar o nosso maior objetivo, que é, em curto espaço de tempo, entregar todos os recursos para todos aqueles que forem reconhecidos pelos editais que a gente fizer aqui. Vocês podem ter certeza disso. Nós trabalhamos com afinco e com muito amor e com muito respeito a vocês. Tá? Então, eu tinha que agradecer aqui, nominalmente, as pessoas que trabalharam efetivamente aqui, que são funcionários da Fundação. O Eduardo Locke, a Ana Falcão, a Kátia Estanque, o Fernando Guerra, a Karine Siqueira, o Paulo Mendes, o Matheus Brito, o Jefferson Costa, o Rubens Bueno, Davi da Silveira, Michel Cabral. A todos eles, meu muito obrigado, meu respeito e meu carinho eterno por tudo aquilo que vocês fazem. Gente, concluído essa etapa, eu dou por encerrada a oitiva de hoje. Muito obrigado, espero todos vocês, se Deus quiser, amanhã, lá em Santo Antônio de Lisboa. Eu ia pedir a mesma coisa.